Atos, capítulo 4. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas e Anás, o sumo sacerdote e Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devemos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens letrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que havia estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, para que não se divulgue mais entre o povo. Ameaçamos para que de hora em diante não fale neste nome a homem algum. E chamando, ordenaram absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara esta cura milagrosa. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhe havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que é visto o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminarem que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era só um o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam o preço do que vendiam, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Se repartia a qualquer um que tivesse necessidade, e então José, cognominado pelo apóstolo Barnabé,
que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.